O universo infinito, envolvendo o visível e o invisível, o conhecido e o desconhecido, o objetivo e o subjetivo, o físico, o astral, mental e espiritual. Tudo faz parte do todo, o ser maior criador Deus. Estes aspectos globais da vida, sejam eles manifestados em unidades ou na forma de incontáveis núcleos de átomos, que são pertencentes às constelações estelares, todos têm suas próprias esferas de radiações e, portanto, seus específicos campos de influência. Apesar desta característica, todos permanecem interrelacionados, sendo agregados através dos divinos raios de energia, os quais constituem o universo etéreo, integrando toda a criação em um todo, energia superior, ser o maior criador que é Deus. Esfera de influência exercida por essas formas de vida, mineral, vegetal, animal e humana, sejam elas consideradas simples ou complexas, têm sido determinadas prioritariamente pela natureza e suas inerentes consciências. É o grau de tais manifestações de consciências que irá mostrar a sensibilidade, responsabilidade, receptividade, radiação ou rejeição. Vamos então refletir sobre o tema? Para nos ajudar à reflexão, trouxemos ao nosso estúdio a professora Amélia Reis, que acaba de voltar da Índia, onde fez um retiro espiritual e, portanto, está mais que preparada para falar sobre este tema. Amélia Reis é pedagoga, é também formada em educação física e é diretora do espaço Amélia Reis, onde faz terapia corporal com os seus clientes. Portanto, se eu fosse você, eu ficaria ligado na TV Guará nesse instante, porque está no ar o Inspirar, o seu programa semanal de autodesenvolvimento, motivação e, sobretudo, inspiração para a vida. Estamos no ar. Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do seu Inspirar, seu programa de autodesenvolvimento, autoconhecimento e, sobretudo, de motivação, de inspiração para a vida, aqui da TV Guará. Como sempre, a gente fica muito feliz quando traz alguém para conversar comigo e com vocês a respeito de qualidade de vida. E sempre que falamos sobre este assunto, a gente tem que frisar que qualidade de vida começa mesmo dentro da gente, não é no corpo. Ela começa antes, na alma, a mente funciona como um instrumento de ligação entre o corpo e a alma, e, enfim, a partir daí você tem ou não uma vida boa a partir do que você espiritualmente merece, ou seja, das escolhas que você vem fazendo. Hoje estamos extremamente felizes com a presença da doutora Amélia Reis aqui, por uma razão muito especial. Primeiro, porque ela acaba de voltar da Índia, onde fez um retiro espiritual na organização Brahma Kumaris, a organização mundialmente conhecida como sendo uma ONG que trabalha em favor da paz. E em segundo, porque coincidentemente, a Amélia Reis trabalha com consciência de corpo. Vejam só que coincidência. Aliás, ela esteve aqui nesse programa há muito tempo atrás, falando sobre movimento consciente, corpo consciente. E agora ela volta da Índia com esta inspiração de consciência de alma. E é sobre isso que nós vamos falar. Tenho certeza que você vai gostar. Fique conosco, nos acompanhe. Amélia, querida, muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda de volta ao Brasil e seja bem-vinda de volta ao Inspirar. Obrigada. Nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Om Shanti. Eu diria a vocês que é uma forma de comunicar com o nosso lado espiritual. Om Shanti para você também. Amélia, você acaba de voltar da Índia. Conta pra gente o que você foi buscar na Índia. Olha, eu fui buscar na Índia um aprofundamento maior comigo mesmo, um crescimento espiritual, uma vez que eu já vinha na oficina de meditação com você, e me faltava algo mais, porque sonho de conhecer a Índia eu não tinha, mas eu fui despertada pela questão da meditação. Então você foi em busca de aprofundamento espiritual mesmo, né? Foi. E agora a pergunta que não pode calar. E você achou o que buscava? Achei sim, achei.
E assim, é como eu quero dizer que é uma experiência ímpar. Quem tiver a oportunidade, quem gostar, né, vai ser um bom propósito. E eu me percebo uma pessoa diferente, uma profissional diferente, uma mãe diferente, uma esposa diferente, simplesmente porque estou mais em contato com o meu interior. Eu te diria assim. Interessante. Você nos contava nos bastidores aqui do estúdio, antes de começar a entrevista, que você, além de ser uma pessoa diferente, você veio com energias diferentes. E tanto prova que você, como terapeuta, né, de corpo, você, ao atender a primeira cliente, conta pra gente como é que foi esse atendimento, faço questão que o nosso público saiba dessa história. Na verdade, não foi nada oficializado, né? Uma cunhada não estava passando bem e meu irmão disse assim, Amélia, tem alguém que possa fazer uma massagem para destravar um pescoço? Eu disse, olha, agora, domingo, eu vou me oferecer. Ah, mas tu podes? Vou adorar. Eu estava realmente um tanto quanto assim, uma vontade doida de saber como é que é o uso das minhas mãos depois que o meu interior está mais puro, minha luz está brilhando, muito mais fácil me conecto, né, com o Ser Supremo. E o que eu ia fazer eu não sabia, mas eu sabia que eu iria ajudá-la. Aí eu comecei a trabalhar com a mão, soltar mais o corpo, pela beirada, e conversando um pouquinho sobre o que é esse ser espiritual. Ela disse, meu Deus, está passando, Amélia. E eu fiquei assim, eu pensei assim, eu nunca foi tão rápido tirar a dor de alguém, porque às vezes a dor fica ali dizendo alguma coisa e ela não sai de imediato. E eu pensei que eu fosse um segundo, um terceiro atendimento. No domingo de noite, ela disse, estou ótimo, não senti mais nada, passou, parece que nem é comigo, eu estou com muito mais paz interior. Fiquei tão feliz, Cidinho. Claro, não existe coisa mais gostosa do que a gente ajudar o outro e o outro se sentir melhor e depois reconhecer isso, não é? Não só no sentido de agradecimento, no sentido de a gente saber que cumpriu uma missão e foi um instrumento de Deus. Mas tem um detalhe que eu percebo, que a gente também conversou nos bastidores. Esse alguém querer estar assim, aberto até para ouvir e querer... Porque quando a gente quer se libertar da dor, do sintoma, a gente faz muita coisa ou não faz. Mas essa pessoa estava assim de coração tão aberto para me receber, também com vontade de se livrar do que estava sentindo, mas eu senti... Com o passar do tempo, nós passamos 1h e 15 minutos, mais ou menos. É assim, a abertura, quando eu estava assim com a mão sobre ela, parecia que eu também estava sentindo que o corpo dela estava passando para mim e eu estava sentindo que tinha uma receptividade. Eu achei assim, uma sensação incrível. O texto de abertura do programa fala nessa capacidade de recepção, não é? De transmissão e de recepção. Se você está em sintonia com as energias cósmicas, as energias do universo, em outras palavras, com o eu superior, com o eu maior, que é Deus, essas coisas todas acontecem. E aqui no Ocidente, já que você veio do Oriente, aqui no Ocidente a gente costuma dizer que nenhum remédio, nenhum médico cura quem não quer ficar bom. Ah, com certeza. Então acho que a sua colocação é mais do que procedente. Agora, gente, eu tive essa mesma experiência da Amélia já por 2 vezes na Índia. Eu fui para o mesmo retiro que ela esteve. Só que dessa vez ela experimentou algo que eu não experimentei, e que quero experimentar. O retiro dela teve como item primordial o silêncio. Fiz um silêncio para você. Para quê? Para chamar a atenção do poder de uma coisa que nós não usamos. O finado Rubem Alves, que faleceu ano passado, deixando uma lacuna imensa entre os pensadores desse país, ele dizia que nós fazemos muitos cursos de oratória e que precisávamos fazer outros tantos, ou mais ainda, de escutatória. Não é só escutar o outro, escutar a vida. Então, o item mais importante, o item diferente, o toque diferente do retiro que a Amélia fez desta vez, foi o silêncio. Eu queria muito que você falasse sobre isso para a gente. O silêncio, ele vai, é um mergulho
dentro da gente mesma, não é? E eu senti que foram 3 dias, né? Não é que você não pudesse falar, mas o mínimo necessário é não falar, escrever num papel. É poder lidar com aquele conteúdo, aquele continente interior que muitas vezes está um tumulto, está assim uma loucura, né? Muita ansiedade, ou estresse, ou atenção, e que quando você para, você não tem agentes que estimulem o aumentar, né, de todo esse turbilhão, muito pelo contrário. À medida que vai passando, vai acalmando, vem mais sorriso, as expressões ficam, isso foi bem visível, né, em muitos colegas, e a expressão assim, eu diria também de meiguice, foi o que eu olhei, ternura, meiguice, suavidade, sim, sim. E assim, a gente experimenta nisso tudo, é um clarear de sentimentos, de emoções, é um rever a sua própria vida, alguns se queixaram, alguns não gostaram. Eu particularmente gostei muito. Acho que isso, né, que a gente já vai fazendo a meditação, a gente precisa se ouvir, parar, desacelerar. Ouvir o mundo, ouvir a vida, não é? Ouvir o canto dos pássaros, ouvir o movimento dos esquilos lá, porque o lugar da Brahma Kumaris é belíssimo. Então tem muitas coisas que quando a gente passeia lá por dentro, toca um pouquinho o nosso coração. E nós também tivemos uma meditação para fortalecer a natureza. A gente usa, tem os bens, suga. Quando é que você dá? Devolve. Quando é que você devolve para a terra? Quando é que você devolve para o lago ou para o mar aquela energia? Então, assim, tinha aquela quantidade de pessoas enormes no jardim, assim, tamanho de um campo de futebol. E a gente, depois de fazer a conexão, né, que foi uma das coisas que também muito eu gostei de fazer, é que através da gente, a gente recebe, tem a transformação e a gente passa através dos pés, através das mãos, para as árvores, para a terra, a gente visualiza um lago. Eu me transportei para a Lagoa da Jansen, perto da minha casa, e acho que se todo mundo fizesse isso no mundo inteiro, a gente teria A vida seria bem melhor. Outra. Agora, Amélia, é interessante essa sua colocação, porque isso me remete ao fato de você estar aqui e não estar mais lá nesse paraíso que é o retiro da Brahma Kumaris. Quando eu estive na Índia, uma vez, da segunda vez ou a primeira, eu conversando com uma das dadis, que são as irmãs, as monjas que meditam desde os 8 anos de idade, eu disse para ela assim, no dia de voltar, na véspera de voltar para o Brasil, eu falei, não queria mais voltar, ou pelo menos queria passar mais um tempo aqui, é tão bom, é tão energizante, e ela falou assim, negativo. Agora que começa o trabalho. É muito fácil você estar em paz, em silêncio aqui. Eu quero ver você manter esta paz, esse silêncio lá no Brasil, no turbilhão de afazeres e de seduções, de movimentos, de informações que vocês têm por lá. Então eu te pergunto, em cima disso, eu te pergunto, Amélia, você está aqui agora, você acha, e como é que é possível? Se é possível, como é que as pessoas podem praticar isso, sem mesmo ter que ir à Índia, um pouco desse silêncio que foi tão bom para você? Olha, ter ido à Índia foi maravilhoso, né? Eu fui afortunada. Mas não necessariamente você que tem casa tem que ir à Índia. Você pode ficar na sua casa, num local quieto, com penumbra ou não, a penumbra, né? A pouca luz vai nos ajudar. Também não precisa ficarmos de olhos fechados. E simplesmente não falar e se ouvir. A mente fica, né, querendo mentir, querendo dizer uma opção de coisa, e a gente só toma consciência, né, do que está sentindo, qual é o pensamento que vem. Você se encontra com aquilo, aquilo volta, aquilo vai. Então, seria o que também nós experimentamos, Cidinho, no início de cada atividade, nós tínhamos no máximo 2 minutos de paradinha, com música ou sem música. Era simplesmente ficarmos sentados de qualquer forma, não necessariamente tinha que ser com as pernas
né, em posição de lótus, mas ficar quieta com uma boa postura, isso está mais do que provado. Eu fiz muitas experiências como terapeuta corporal. Se eu inclino mais o tronco para trás, eu não tenho a mesma facilidade de entrar em conexão. Então, existe 2 tipos de meditação para que seja, que eu traduzi mais fácil, que é como eu estou falando com meus alunos. Existe aquela meditação que é relaxante, que é a parada para ver se a voz interna fica um bocadinho mais quieta. E existe aquela onde a gente recebe, faz a transformação, né, que é com essa conexão, que eu chamo de mudança. Eu recebo, eu percebo, e eu coloco para fora, eu ajo, eu vou fazer um movimento em cima daquilo. Então, é mais simples, mas também importante essa de parar, não fazer nada, que é uma relaxadinha. Mas existe a meditação, que é onde a gente vai buscar mais a consciência da alma, que a gente vai poder entrar em contato maior com essa luz, né? Essa luz que está aqui atrás, que é a nossa alma, com esse ser supremo. Então, eu diria, é uma meditação mais elaborada. Se não transformar, não se muda. Ficar parada, simplesmente relaxar é muito fácil, né? Relaxamento é uma coisa, meditação é outra. Meditação é outra, É né? um estágio, né? Eu queria pegar esse gancho, você falou em 2 coisas que são o âmago do programa de hoje. Você falou em consciência e falou em corpo, em posição de sentar para você meditar ou simplesmente para você se ouvir, que também é um tipo de meditação. Eu queria pegar esse gancho porque esse é a essência do nosso programa de hoje. Consciência de alma, esse se ouvir, esse ter um contato bem interior consigo mesmo e daí com o eu superior, é a consciência de alma. Agora, o jeito como você anda, como você senta, como você dorme, como você fala, como você olha, como suspende os ombros ou a sobrancelha, tem muito a ver com a paz interior. Eu aprendi na Índia que mente calma é igual a corpo calmo, mente irritada, mente superaquecida, em alta rotação, significa também corpo em alta rotação. E este, já que é o assunto mais importante, nós vamos deixar para o próximo bloco, porque está acabando agora. Está acabando o bloco, mas não está acabando o programa. Por isso você fica aí, por favor. Não perde o próximo bloco, nós vamos continuar conversando com a Amélia Reis sobre consciência de alma e consciência de corpo e sobre a sua maravilhosa viagem para a Índia. Fique conosco, a gente volta já já. E estamos de volta com o Seu Inspirar, na edição de hoje falando sobre consciência de alma e consciência de corpo. Nossa entrevistada mais que especial é a Amélia Reis, que é terapeuta corporal e que agora, voltando da Índia, também entende de consciência de alma, coisa que a gente, explícita ou implicitamente, sempre teve contato, ouviu falar, quer seja nas orações, quer seja quem sabe meditar, quer seja em qualquer momento que a gente pare para olhar para dentro, a gente termina se encontrando consigo mesmo e aí começa neste silêncio o seu encontro com a alma. E aí você apodera-se novamente de uma consciência tão ou mais importante do que a consciência de corpo. E é sobre isso que nós estamos falando. No finalzinho do bloco passado, eu perguntei para a Amélia a respeito da diferença dessas 2 coisas. E é isso que ela vai nos explicar agora. Amélia, você falava para a gente desse silêncio, desse contato consigo mesmo para desenvolver, para aplicar, para alimentar, inclusive, a consciência de alma. Mas você, como terapeuta corporal, você também comentou a questão da postura, comentou na posição ereta de sentar para meditar, a importância disso. Queria que você fizesse aí uns parâmetros entre as duas para que o nosso telespectador pudesse melhor acompanhar essa explicação. O que mais me chamou a atenção, que assim, de mais interessante, a postura milenar para meditar. A gente sabe que hoje não necessariamente precisamos estar numa posição como esta. Mas eu era uma pessoa que não me sentava dessa forma para meditar. Eu estou sempre colocando os pés no chão. Mas um belo dia eu estava sentindo um bocadinho o pescoço e aí eu resolvi juntar as pernas. E eu vi que como que a cintura escapular, pescoço,
cabeça, como elas ficam mais erguidas, mais seguras por esta posição da perna, né? Eu diria assim, quem tem problema de joelho ou de tornozelo, né, tem a sua ressalva. Mas o quão é importante de tanto tempo eles se sentarem dessa forma e assim já é um estar presente. Você já entra pelo simples fato de estar com as pernas colocadas dessa forma. Eu achei isso muito interessante. E um link que eu faria na consciência espiritual e consciência corporal, as duas têm algo em comum. É que ambas, a gente vai usar o sentir e não o intelecto. Nada de intelectualizar. Para eu sentir a presença da alma, eu tenho que buscar uma sensibilidade que vem de dentro. Quando eu trabalho na terapia corporal, que eu chamo consciência do corpo é sentir o corpo, como é que ele está no espaço, na cadeira, no chão ou no equipamento. Isso faz uma grande diferença. Então, quando eu paro, até a minha mestra, Maria José Santa, ela dizia assim, o simples fato de pensarmos no corpo, como ele está, o que você está sentindo, o ombro, muita tensão, você já está fazendo uma meditação física, né? Uma coisa aí criada, meditação física, que tem do relaxamento, mas tem de eu me apropriar mais de mim. Quando eu penso, estou bem, minha respiração está tranquila, estou com uma tensãozinha no pescoço. Se eu tomo essa consciência, que é o sentir, que vai entrar um pensar, que a mente, ela está sempre querendo essa coisa do ego, né, como a gente já sabe, ela vai dizer assim, calma, eu estou te escutando. E o simples fato, às vezes, de a gente se conectar um bocadinho mais com a gente, porque a gente tem o dor lombar, ou no pescoço, o cotovelo, o ombro, tem uma queixa física, né? Que às vezes a terapia, muitas pessoas vão procurar quando estão com o corpo adoecido. E esse adoecido, que é uma coisa que eu também queria colocar, porque a gente traz na gente a qualidade da paz, da felicidade, do amor, da pureza, da força. E eu entendi na Índia a conexão com o que eu faço, quando eu me afasto dessas qualidades, o corpo adoece. É fantástico essa descoberta. Ele adoece, aí vem com uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá, respiração isso. A gente não liga porque a gente não está acostumada a ligar no que sente o interior. Eu estou criando agora, vamos ver se a gente sente esse corpo, se a gente ouve. Vamos botar o olhar dentro do ouvido para que eu me sinta internamente. Né? Porque tomar consciência do corpo, certa vez alguém disse, mas eu não sinto que as unhas crescem, não sinto que o cabelo cresce, mas eu posso sentir que minha respiração pode estar mais curtinha pela ansiedade, que meu coração bate mais forte, que quando eu me sento errado muito tempo, me dói a coluna, né? Eu achei isso uma coisa muito importante. Esse caos que a gente fala aqui no Ocidente, veja lá, porque no trânsito da Índia, Cidinho, tu viste, é um caos. Todo mundo grita, todo mundo apita. Todo mundo buzina o tempo carros inteiro. na mesma direção, um daqui, um dali, um dacolá. E, no entanto? Ninguém bate. Ninguém bate o carro. Ninguém briga, ninguém insulta. Acho que já... As coisas funcionam, né? Pois é. Até porque eles têm dificuldades. São carros ainda da época da colonização inglesa, não tem rua, um país super pobre. Mas eu queria continuar essa parte que ela está descrevendo, falando a respeito desta conexão com a consciência da alma e a consciência do corpo, que além de ser o nosso tema, eu acho que é muito útil para você e para a sua vida. O Gilberto Gil fala que para falar com Deus tem que calar a voz. Então daí porque o silêncio que ela fez de 3 dias lá, e que ela está recomendando que você, telespectador, faça aqui na sua vida, não seja de 3 dias, que é impossível, mas que você faça 2, 3 minutos de vez em quando, um pouco de silêncio para se ouvir, para analisar o corpo, como ela está explicando muitíssimo bem. É muito importante. Agora, eu queria ligar isso com a consciência de corpo também, que é o que ela faz. Ou seja, está mais do que claro que a mente turbulenta causa um corpo também irritadiço, um corpo contraído, um corpo que vai adoecer, vai responder à irritação da própria mente. Amélia, você como terapeuta corporal, né, que
conselhos, que cuidados as pessoas têm que ter. Você deve estar vendo lá na sua clínica centenas de casos ao longo dos seus anos de experiência, centenas de casos de pessoas que já até se viciaram em certas posturas, no jeito de andar, e que fazem mal à mente, né? Da mesma forma que existe o psicossomático, sabemos que existe o somático psíquico também, ou seja, há um retorno. Que cuidados as pessoas deveriam ter para que o corpo ajude a mente a ser feliz? Olha, a primeira coisa que eu diria, Cidinho, é querer mudar. Tem gente que aparece com uma dor e quer que de ontem para hoje a pessoa fique boa. Não pode. Então, buscar bons hábitos. Bons hábitos é muita coisa, né? É o sentar-se melhor, é o alimentar-se bem, prática regular de atividade física. Vamos pegar esse gancho do sentar-se melhor, por exemplo. Quais são os principais pecados da gente quando senta, no sentido físico? As pessoas não sabem sentar de modo geral. Olha, o primeiro que eu percebo é ceder à ação da gravidade que nos leva para baixo, é entregar o peso do corpo para a bacia ou para a gente cabeça. Não senta no sofá, a gente se joga no sofá. Aí a mente diz assim, mas está tão bom, relaxada, porque está viciada num padrão de tensão, de encurtamento. Aí a mente vai dizer assim, tá ótimo, não dói nada. Aí bota uma pessoa para sentar direito, professora, eu não aguento, está doendo, não faz bem. Então, assim, que a dor não faz bem, a dor tem muitas leituras, mas a dor pode dizer assim, ei, tu não está habituada a sentar assim. Se ela tem um certo discernimento, se ela está bem acompanhada, se ela tem consciência, ela vai dizer assim, está me doendo, mas eu preciso ensinar para minha mente que eu preciso sentar melhor. E aonde que é o gancho da consciência corporal? É eu registrar aquilo que eu estou fazendo correto, por exemplo, sentar com a bacia, colocar cotovelos para fora. No dia a dia, no trabalho, a gente não se senta assim. Até te diria que não faria muito bem ficar a manhã inteira assim. Isso atrapalha até a concentração. Manter os pés no chão e um bom apoio da bacia, porque a coluna se sente estimulada como se fosse um ato reflexo. Buscar essa verticalidade. Amélia, o que você aconselha para as pessoas que eu falo não são as pessoas longe daqui, todos nós temos nossos vícios corporais também. A gente às vezes está com o ombro contraído e nem percebe que está com ele contraído. Está com as sobrancelhas contraídas, não percebe. Está com os dentes cerrados, não percebe, porque já é um vício. E a gente não sabe o mal que isso faz. Até um dia, quando a gente já descobre, já é uma doença causada por esse tipo de coisa. Uma deformidade causada por um mau hábito de postura física. O que você aconselha para essas pessoas que, ao tomarem consciência de um hábito físico que não lhe faz bem, o jeito de andar, o jeito de dormir, por exemplo, o jeito de sentar-se, como você já explicou, o que fazer para desprogramar, para adquirir um novo hábito correto? O que você aconselha? Olha, a primeira coisa que eu diria é a gente vai buscar, sim, dentro da anatomia, fisiologia, ergonomia, que para mim hoje essas três coisas estão assim bem, né, ergonometricamente falando, tem o uso da cadeira, do computador, né, no carro, que você pode... Eu não posso me sentar com os pés levantados, eu não posso me sentar levada lá para frente. Então, se eu buscar o bom senso do que seria, hoje eu tenho muitas informações, internet, livros, academias, né, consultórios, a própria prática do Pilates ensina muito essa questão das boas colocações. E se as pessoas chegam ao conhecimento delas, o que é a boa colocação, procurar exercitar e ter paciência consigo mesmo, porque não foi de ontem à tarde para hoje de manhã que eu fiquei com a lombalgia, que eu fiquei com torcicolo. A gente vem aos pouquinhos, até na hora que o corpo diz assim, chega, não aguento mais, tu já estás me colocando numa posição errada durante muito tempo, não dou mais para ficar como tu queres. Aí grita, vem a dor, aí já tem uma protusão, ou sei lá, uma hérnia, né? Essa é uma das coisas que eu gosto muito. Interessante. Eu queria frisar a importância desse parêntese que ela fez, essas aspas que ela abriu aí, muito importantes.
que a gente não tem paciência de mudar. A gente passa 10 anos com o hábito, adquire, aí vai para uma clínica como a dela ou para algum outro lugar e aprende a posição correta, mas acha, não dá mais certo, já estou acostumado, não tenho a paciência necessária. Vai pagar caro e é uma escolha sua. Eu queria mudar um pouquinho de assunto dentro do mesmo assunto. Consciência de alma, consciência de corpo, que é sobre a questão da percepção. A gente, tanto como foi dito no texto de abertura, e vai ser dito também na inspiração, no texto final, a gente tanto pode estar transmitindo para o corpo uma ordem errada entre aspas, a nossa mente mentindo para a gente, não é, gente? Sim. O ego aí pedindo... Impedindo que se cresça, pedindo e impedindo que você cresça. E você termina fazendo do intelecto, da mente, uma soberana e você é o escravo. Tem que ter muito cuidado com isso. A mente é um instrumento, a mente não é o seu soberano. Mas, enfim, voltando ao assunto. No instante que você está aberto para perceber essas coisas, você percebe. E a mudança começa com a percepção. Tanto é que eu diria, inclusive, até que nem todo mundo está no momento de ir para a Índia, no momento de fazer isso. Ao se escutar, as pessoas fazem isso. Mas a percepção que eu quero que você coloque é a seguinte. O que fazer para a pessoa refletir e se autodiagnosticar, entre aspas, autoconhecer-se no sentido daquilo que não está fazendo bem, porque às vezes não precisa ir para o médico, às vezes não precisa ir para o terapeuta, a gente mesmo consegue fazer uma leitura de nós mesmos. Como é que essa percepção pode se dar, Nélia? Olha, Cidinho, eu vejo que inicialmente, se eu paro para me perceber, eu vou me dar conta que algo não vai bem. Até a dor durante processos, existe a dor do benfazejo e a dor do malfazejo. Né? Então, assim, se eu estou atento para mim mesmo, eu vou sentir, por exemplo, se eu estou assim, né, de repente a gente passa horas nessa posição. Como é que eu estou? Nossa, eu não estou alinhada. Buscar um certo alinhamento, uma certa, eu diria assim, uma boa colocação fisiologicamente falando, né? Anatomicamente falando, porque a gente tem o nosso corpo é um aparelho locomotor. Né? Então, assim, se as estruturas osteomioarticulares estão melhor colocadas, que eu tenho buscado a palavra harmonia, a gente, eu até diria que a gente está buscando o tempo todo, porque a gente está muito bem posturada, muito bem organizada, de repente acontece uma perda. É o suficiente, uma briga, um desentendimento, alguma coisa no relacionamento, um obstáculo. Você pode voltar àquela postura velha que a mente te leva, não, assim é melhor, fica acomodado. E a gente sai, professora, eu saí da aula legal, no dia seguinte eu já estava fora do eixo. Então, assim... Então, o segredo é parar. Eu acho que você... A essencial arte de parar. Eu acho que você colocou muitíssimo bem. Basta parar. Basta fazer silêncio. Não necessariamente meditar. Se você quiser aprender a meditar, ótimo. Mas a parada, o silêncio, o retiro que ela fez, levou à consciência de alma e com certeza vai fazer muito bem ao corpo da Amélia. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas ainda temos uns segundinhos para a Amélia dar o endereço da clínica, do Espaço Amélia Reis, que vai estar aí embaixo, escrito na sua telinha, para que se você quiser praticar, fazer uma consulta e descobrir, inclusive, né, coisas que você precisa mudar na postura. E agora a Amélia está introduzindo essas paradas, esses momentos de silêncio, um pouco de meditação, depois que ela voltou da Índia. Então a clínica ficou mais rica no sentido de oferecer aos seus clientes a conjunção mente e corpo. Aliás, mente e corpo não, espírito, mente e corpo. Amélia, muitíssimo obrigado pelas informações extremamente ricas para os nossos telespectadores. Eu queria agora que você desse a sua mensagem final e colocasse o seu endereço para a gente aí, contato do seu Espaço Amélia Reis. Tá bem. O que eu deixaria assim é que a vida depende de movimento. Busquemos sempre os movimentos. Meditação é um movimento, namorar é um movimento, encontrar com os amigos é um movimento.
não, que eu falo assim, não apenas a ginástica ou o exercício, mas nossa harmonia depende de todos esses outros fatores, né? E o que eu vim colocando da minha chegada para cá, antes da aula, eu tenho feito assim, até que as alunas já estão conhecendo o meu processo. Ah, Amélia, passa para a gente isso. Então, assim, no início da aula, eu estou começando com alguma aula e a outra, fazer um minutinho de parada, tipo assim, como é que eu estou para começar a aula? É como o pintor que vai pintar a parede, antes dele pintar a parede, ele lixa, né? Ele lixa, ele massa, ele lixa, ele prepara. Então, assim, nós vamos receber muito mais qualquer coisa quando a gente está... Dá essa paradinha. Dá essa paradinha. O contato da clínica, por favor, Amélia. Olha, nós estamos ali no São Francisco, atrás do supermercado Bom Preço, antiga Lusitana, no edifício Rio Anil. Ali nas lojas embaixo, loja 1, loja 2, vai ser um prazer recebê-lo. Qual é o nome da rua, sabe? É Rua dos Abacateiros. Fica entre o posto de gasolina e o supermercado. Facinho de chegar. Ótimo. Eu queria só mais uma coisinha. Claro. Tem no meu site, eu sou colaboradora de uma revista, onde eu procuro colocar um bocadinho minhas ideias. Aquilo que eu acredito, que eu comungo, que eu acho que pode ser bom para telespectadores, para leitores. E tem uma que fala, acho que foi a primeira, segunda que eu falei, da importância da gente dar uma paradinha. Tem outras 4 matérias muito legais. Então dá o endereço do site para a gente. É www.ameliareis. Ótimo, tá bom. Tá? Muito obrigado, querida Amélia. A gente termina por aqui esse bloco, mas você não sai daí não. Vai tomar um cafezinho e volta, porque vem o terceiro e último bloco do programa de hoje, com mais inspiração para você. A gente volta já já. A manifestação do estado de consciência está diretamente relacionada tanto ao desenvolvimento atingido, como também na habilidade em reconhecer, registrar e auto-identificar-se com as energias envolvidas. Assim, nossa evolução espiritual deverá ser lembrada como um processo progressivo de despertar nossos recursos da consciência de alma, coordenando e fundindo os níveis superiores e inferiores, tanto do espiritual como do material. É com este propósito que a alma, quando na forma humana, se coloca em ação, servindo como veículo para que a consciência, passo a passo, atinja o seu objetivo primordial. Cada alma humana constitui no seu todo parte integrante da consciência divina da alma suprema, ser maior criador, o nosso Deus. Nossa centelha individual de consciência, enquanto manifestada em forma nos primeiros estágios de evolução, torna-se desperta para algumas evidências, ou seja, para a individualidade que distingue ela mesma, a alma, do material. Consciência de alma ou consciência do ser é a relação entre matéria e espírito acrescida dos resultados das nossas atividades de aprendizado. Desta forma, passa a ser a relação entre alma e personalidade. Sensibilidade, conhecimento, inteligência, mente amorosa são partes integrantes da consciência, refletindo as diferentes esferas da evolução das forças internas quando nos manifestamos, seja sentindo, pensando, agindo, o que nos coloca dentro da vida. Consciência de alma é pressuposto diretamente associado ao nosso eu verdadeiro, o qual nos distingue de outras criações dos reinos da natureza. Entretanto, deverá ser entendido que em todas as formas de criação, sendo um átomo ocorrendo no reino mineral, numa planta, no reino vegetal, ou um ser planetário de outras galáxias, todos estão caracterizados pela vida, ou seja, somos seres vivos, dispomos de níveis de consciência. Alma e espírito não devem ser entendidos como sinônimos. A alma é a consciência natural de vida, sem a percepção superior dos mundos anteriores e dos mundos que hão de vir. A alma precisa passar por muitas formações, transformações ou mesmo renascimentos antes de poder se entrelaçar com a consciência divina, que é o eu superior. Nosso corpo, formado por múltiplas associações de átomos e células, pequenas ou grandes, simples ou complexas, é circundado por campos eletromagnéticos conhecidos como chakras,
os quais são produtos de energias constantemente irradiadas. Estas irradiações de energias constituem de forma simultânea o meio para a condução de influências externas, servindo de função dupla, irradiação e recepção, determinando assim o grau de vitalidade, sensibilidade e consciência refletida por nossa vida. O objetivo final do desenvolvimento de todos os seres humanos espirituais será atingir a completa autoconsciência, não só no plano físico, como também progressivamente nos planos emocional, mental e, consequentemente, nos sucessivos planos espirituais, até que, finalmente, o então totalmente incompreensível estágio da consciência cósmica seja atingido. E o Inspirar de hoje vai ficando por aqui, mas a gente promete voltar na próxima semana. Mais reflexão, mais provocação e, sobretudo, mais inspiração para que você tenha uma vida melhor. Até lá!